Graça e paz do Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração e hoje nós vamos iniciar o capítulo 3 de Hebreus. Mas antes você vai lá, se inscreva no canal, deixa o seu like e eu tenho certeza, e compartilha também. Estamos também no Facebook e também no Instagram, tá bem? O capítulo 3, ele vai dividir em duas partes, tá bom? A primeira parte vai vir do verso 1 até o verso 6, que vai falar que Jesus é superior a Moisés. A aliança de Moisés, ele não é maior do que Jesus. Então, a lei não é maior do que a graça. Porque Jesus é superior a Moisés, tá bom? Nós vamos falar sobre isso. O verso 7 até o verso 19 vai falar a respeito do grave perigo da incredulidade, tá bom? Então nós vamos estudar sobre isso. O verso 1 diz assim: Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. O que o escritor aos Hebreus está falando aqui? Ele está falando sobre, corresponde a todos os cristãos, tá? E apresenta com um único instante em que se refere Cristo como apóstolo, tá bom? E entre os judeus, o sumo sacerdote, e também era considerado como apóstolo de Deus. Em consequência, agora, se compara aos dois apóstolos, o sumo sacerdote de Israel e Jesus Cristo. Então, aqui mostra a superioridade de Jesus. Então, o escritor aos Hebreus está falando assim, ó, Moisés, ele foi um grande homem, mas Jesus é superior a Moisés. Verso 2 diz assim: Qual sendo fiel a Deus, que o constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa. Deve se ler aqui, Cristo foi fiel a Deus, que nomeou apóstolo e sumos sacerdotes. Apresenta aqui também, através de Paulo, que tratava a respeito de Moisés como consideração, entretanto, havendo grande diferença entre os dois, tá bom? Sempre mostrando aqui a diferença de Moisés e Cristo. Para você não pensar que Moisés, ele foi um grande homem, um grande servo de Deus, mas foi um homem falho, um homem que pecou, um homem que errou. Agora, Cristo não. Cristo é santo, é perfeito e é o próprio Deus encarnado no ser humano, tá? Ele veio como homem para mostrar que, como homem, nós podemos vencer também. Lógico, a gente vence pecando, a gente tem pecado. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado, tá bom? Verso 3 diz assim: Porque ele, de tal maior glória do que Moisés, é tido por digno, quanto maior honra do que a casa que tem edificado. Então, Cristo Jesus, ele comprova que Paulo declarou a humanidade de Cristo como esta medida, e comparando com Moisés, expressa o fato de que o senhorio edificou a casa de Israel. Então, Cristo está mostrando aqui o que ele é superior. Por ele veio como homem, mas ele foi superior porque ele não pecou, ele não errou, né? E a redenção completa não vinha de Moisés, né? Tudo vinha de Cristo. Então, todo o apontamento que Moisés mostrava nos sacrifícios, naqueles cultos ali, templo, tudo ali, o sacrifício ali de cordeiro, tudo ali
apontava para quem? Para Cristo, tá bom? Por isso. Verso 4. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Então está mostrando aqui que tudo aquilo, o templo foi feito ali, o tabernáculo foi feito, tudo foi feito apontando para o único Cristo, que era o Cristo, o Messias que veio e está aí. O Messias que veio, cumpriu o seu ministério e você precisa crer em Jesus, tá bom? Verso 5, e Moisés, na verdade, foi fiel em toda a sua casa como servo, para o testemunho das coisas que se haviam de dizer, tá bom? Então, declara a posição de grande doador da lei com relação a Deus. Corresponde a Moisés a toda a lei, com toda a sua cerimônia, né? E tudo é assinalado a Cristo e a cruz que teria de vir, tá bom? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, toma a nossa vida nas tuas mãos e nos abençoa e que possamos ter aprendido a sua palavra. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Deus abençoe sua vida. Querendo o bom Deus, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fique com Deus. Até lá, em nome de Jesus.